Chegou! Chegou o podcast do Alguém Viu Meus Óculos, depois do blog, depois do canal no YouTube. Agora é a vez de estar aqui nesse novo formato, né? O podcast. Eu sou Manu Mairink e esse é o primeiro de muitos podcasts que virão, se tudo der certo. A ideia é que esse seja um espaço de entrevistas, né? Eu sempre quis fazer entrevistas lá no canal, mas a gente não conseguia por questão de equipamento e tudo mais. Então a ideia é que agora, por meio dessa versão podcast, a gente consiga partir, enfim, para as entrevistas, né? O podcast é para ser acessível para todo mundo, ele vai ficar disponível, se tudo der certo, em todas as plataformas digitais e também no canal no YouTube, para quem não tiver acesso aí a Spotify, Deezer e tudo mais. A ideia é que ele seja acessível e que a gente tenha aí uma outra forma de mostrar o nosso conteúdo. A gente vai fazer bastante entrevista por aqui com gente muito interessante. Se vocês tiverem pessoas para indicar aí que vocês queiram ver por aqui, ouvir por aqui, né? É só falar. Hoje, o primeiro, ele é muito especial para mim. Esse podcast demorou porque a gente estava tentando, enfim, organizar esse acontecimento, porque eu queria que fosse que o primeiro convidado, a primeira convidada fosse uma pessoa muito especial, né? E, enfim, ninguém mais especial do que a senhora minha mãe, não é mesmo? E pra quem não sabe, além de senhora minha mãe, o que enfim já é um grande feito, ela também, a minha mãe é psicóloga, e a minha mãe, ela não atua já na área desde que minha irmã nasceu, quando minha irmã já vai fazer 24 anos, e depois de um tempo a minha mãe, ela embrenhou para uma parte de pesquisa, enfim. Ela vai contar tudo na entrevista que a gente fez, que vocês vão ouvir já já, e tudo para dizer que ela escreveu um livro chamado Dussault Enter, Franceses no Império do Café. Foi lançado pela Usina de Letras já tem uns anos. E a gente vai conhecer tudo sobre esse trabalho, essa pesquisa, tudo sobre o porquê que ela resolveu enveredar nesse caminho aí e tudo mais. É a senhora minha mãe. Antes de vocês ouvirem a entrevista, que tá bem bacana, dou um recado. Esse é o primeiro podcast que a gente tá gravando. Eu tô gravando num gravador móvel, então a gente provavelmente pode ter, assim, não vai ser som de estúdio, né? Uma coisa mais amadora, mas a gente tá fazendo o possível aí pra tudo dar certo. Então ainda é, vamos dizer assim, um experimento. Então a gente gravou no apartamento dela, volta e meia tinha barulhos que vinham de fora, ou barulhos da mesa, tem, sei lá, minha irmã tossindo no fundo, mas é uma coisa feita com muito carinho também, né? Então eu conto com vocês, a gente vai aprender junto aqui como faz essa coisa de subir para as plataformas, faz editar tudo direitinho, bonitinho, mas vai dar tudo certo. Então eu deixo vocês aí com a entrevista que eu fiz com Marli Mairink, minha mãe mesmo. Mãe, vamos começar do princípio. Esse livro ele conta um pouco da história dos seus antepassados, os franceses que vieram para o Brasil lá no final do século XIX, se instalaram na zona da Mata Mineira. Mas você é psicóloga, você já estava um tempo sem trabalhar fora, né, em casa, cuidando de casa, cuidando dos filhos. E por que você decidiu ir para esse campo da pesquisa e pesquisar esse assunto? Bom, tem coisa que a gente não sabe se decide, né? Não sei se decide, se decidir, se alguma coisa decidiu por mim, né? Se de repente aquela ideia apareceu e tive o facilitador da internet. Antes eu podia ter pensado sobre isso, mas ficava só no ar. Eu não tinha com quem conversar sobre isso, não tinha fonte de dado, não tinha nada, né? E ali foram várias coisas. Foi o fato de eu estar, entre aspas, desocupada. Foi o fato de eu ter o acesso à internet pela primeira vez, aquilo ali, eu fiquei encantada, né? Junto ao fato da idade, né? É uma idade que você vai ver, a meia-idade, você começa a refazer a sua história, né? Na prática e também na teoria. É como se fosse mesmo uma volta ao passado, se construindo a partir de tudo aquilo que veio antes de você. Aí você começa a pensar mais na sua mãe, na sua avó, isso acontece, né? Isso é um fato, acontece com todo mundo. E aí, eu peguei eu sempre tive curiosidade. Só que minha avó morreu muito cedo. Ela tinha quantos anos? Ela morreu com 64, eu acho. 64 anos. Cedo demais para que eu tivesse tido tempo de perguntar alguma coisa a ela. Vivia na casa dela quando era criança e tudo, mas nunca. Ela me tratava como criança, então não ficava falando disso, não falava da vida dela, do passado, nunca falou sobre ela, né?
E eu não perguntava, não me interessava o doce que ela fazia, a batata frita que ela fazia só pra mim. Corretíssimo. Mas já gostava de mexer no baú, que não podia mexer, que tinha coisas dos meus tios, da minha mãe. Ela deixava e falava, só não estraga nada porque é dos seus tios, só não estraga nada. Cada vez que eu ia na casa dela, eu pegava as mesmas gavetas, abria, folheava as mesmas coisas, sabia tudo de cor que tinha lá dentro. Tipo, eu pegava né? suas cartas de quando você era adolescente e lia tudo. Entendi. Isso aí. Mas só que ela não tinha nada assim, pessoal. Sim, pessoal que eu digo, é nada escrito por ninguém, era só álbum de figurinha, livro, aquelas canetas, que eu não sei como é que é o nome, que você bota a pena, né? Mas ela não é uma pena, você enfia a pena dentro de um não sei te explicar, como se fosse um canudinho de madeira. Não sei o que é aquilo, não sei de quem pertenceu aquilo, nunca perguntei a ela. Enfim, ela tinha umas coisas assim, o máximo que a gente via mesmo era álbum de foto. E não sabia, na sala dela tinha, como tinha, todas as casas daquele tempo, principalmente no interior, tinha aquelas fotos de família. Tinha minha mãe e os seus 3 irmãos, né? E tinha os pais da minha avó e os pais do meu avô. Eu sempre examinava minuciosamente aquela foto, tempos e tempos paradas, olhando. Talvez porque eu não tivesse muita coisa para fazer, mas eu era criança, eu gostava de ficar olhando aquilo. Eu perguntava, sabia que eram os pais do vô, os pais da avó e mais nada. Vó não falava dos pais dela, nem meu avô. Acho que eles não achavam que criança se interessava por aquilo, mas eu me interessava. Lembro de poucas coisas assim mais sérias dessa época. A avó era minha avó, só isso. Eu adorava, e ela também a mim, porque eu era a primeira, especialmente dava para perceber. Eu percebi, todo mundo percebia. Netinha preferida. Né? Preferida, né? Preferida. Sem dúvida nenhuma, né? Tomava meu partido sempre que possível, com relação a tudo. Só que a minha avó, ela tinha uns negócios estranhos, que eu não sei ainda o que é, e na época menos ainda. De vez em quando, assim, ela era que a pessoa de casa mesmo. Cuidava de cuidar de casa, de cuidar de cozinhar, de cuidar de... Mas, de repente, ela gostava muito de ler. Foi alfabetizada, coisa que era muito raro na época dela. Na roça, ela foi alfabetizada, ela alfabetizou, né? Legal. Escrevia muito bem, meu avô também. Os dois tinham, assim, longe de ser ricos, mas para os moldes daquele tempo, só por ter seu pedaço de terra lá, já era muita coisa, né? Já tinha, assim... história de tradição familiar, meu avô, então eles foram alfabetizados os dois. E isso, ela aprendeu a ler, lia muito igual a vovó, sua avó, igual eu, igual você, é uma coisa que veio passando de todo mundo, lia muito. E talvez ela, eu não sei porquê exatamente, ela, numa certa altura da vida, ela começou a misturar as coisas, não falava coisa com coisa, a gente achava que ela tá ficando doida, então ninguém, ficava com todo mundo constrangido, ninguém perguntava nada, sabe? Hoje eu perguntaria tudo, daria corda para ela, mas não, a gente só ficava assim. De repente ela começava a misturar, ela falava de Buda, de não sei o que, de papapá, coisas que não sei se ela tinha conhecimento, ou se ela leu e misturou tudo na cabeça, e ela era um troço bem estranho, enfim. Devido a isso tudo, a gente não ficava questionando. Depois eu era adolescente, vim mudar para o Rio com 12 anos. Quando eu ia para lá, não ia preocupada em conversar com a avó, né? Nem saber de nada, não me interessava nada de nada, absolutamente nada de história familiar, nada. E isso veio exatamente nessa época, quando eu comecei essa pesquisa. Aí veio o computador, primeiro lá em casa, logo em seguida veio a internet, no primeiro momento não tinha. Não sabia lidar, o seu pai dava umas noções qualquer para mim, eu pegava lá, que ele também não tinha muita. E aí você descobri que o Google era um instrumento de pesquisa. Vou pesquisar o quê? Assim, poderia ter sido qualquer outra coisa. Eu falei, já sei, vou pesquisar do Sou. Por quê do Sou? Sou é o sobrenome da família, né? Isso. Porque não conhecemos ninguém que tenha esse sobrenome, exceto a família da avó. E ninguém sabe de nada. Nunca ninguém. Eu perguntei à minha mãe, muitas vezes depois, de onde que vieram os seus avós, mãe? Não sei. Mas nem de que parte da França. Da França foi, mas não sei de mais nada. Quando é que eles vieram? Não sei. Por que eles vieram? Não sei. Não sabia nada. E as poucas coisas que ela contava eram assim, não combinavam, dado solto, misturado, né? E aquilo eu guardava, o que eu sabia, mas não sabia muito. E botei. Então foi onde eu peguei o Google e coloquei do Sou e teclei um Enter. Por isso
Do Sou Enter. Isso, por isso tem esse nome o livro. Também não pergunte por que eu decidi assim. Simplesmente é como tem certas coisas que não fôssemos nós que decidíssemos. Simplesmente apareceu. Esse é o nome do livro, do Sou Enter. O resto veio depois. Primeiro veio assim, esse impulso de pesquisar. Poderia ter pesquisado qualquer outra coisa ali. Poderia ter pesquisado o MyLink também, mas foi do Sou. E aí comecei a ver que tinha outros do Sois, que os do Sois de fato estão na França. E comecei a descobrir que tem site de genealogia, que tem outras pessoas que buscam a mesma coisa. E assim, procurando, eu comecei a deixar recados em páginas de genealogia, o que eu buscava, quem eu buscava, por que eu buscava. Até que eu fui contactada por alguém que sabia me dizer. Esse dia eu me lembro direitinho que o computador estava estragado, a gente estava numa lan house. E quando eu abri assim, estava lá. Eu sou Isabel Odebert, a minha família é Odebert, eu moro em Brasília e eu sei tudo sobre os seus bisavós. Se você puder me dar o seu telefone, eu posso ligar para você e te explicar. Sim. E aí fiquei boba, Imagina. né? Dei pulando lá na lan house e tudo mais. E de fato ela ligou pra mim e de fato nós ficamos muito tempo. Eu sentei no chão do banheiro lá da suíte lá, para poder conversar com ela, que me explicou tudo o que ela sabia. E ela já tinha um livro publicado sobre esse grupo de franceses. E me mandou o livro, eu recebi. Então, aquilo que era uma curiosidade, claro, uma curiosidade não igual a qualquer outra, essa obscuridade para mim sempre foi curioso, mas ali eu já descobri muito mais do que eu imaginava. Não era um do Sou qualquer, não era uma família qualquer, não era uma história qualquer. Existiam outras pessoas que vieram junto com eles e que pesquisavam também. E aí, minha filha, foi só... Eu acho que eu fiquei totalmente tomada por isso durante muito tempo. Durante alguns anos. Eles não vieram da França sozinhos, né? Eles fizeram parte de uma corrente, de um grupo que veio por um motivo específico naquela época. Isso. E na verdade não foi um grupo só. Foram 2 grupos, né? Por exemplo, minha mãe e minha avó já diziam que a Suzana, que era a esposa do Anê, era prima dele. Isso sabiam. São seus bisavós. São meus bisavós. Sabiam que eram primos. Mas a história que se contava é que a Anê veio e depois foi buscar a prima Suzana na França para se casar com ela, né? Já adulto, depois que fez a vida aqui. Absolutamente nada a ver, nada. Então começou a vir para mim também uma coisa assim de esclarecer uma história que estava errada, o pouco que se sabia estava errada. E eu tive que reconstruir palmo a palmo a história deles depois que chegaram aqui e mesmo antes que ninguém sabia. E aí aquilo foi cada vez mais me apaixonando, porque eu comecei a perceber que outras pessoas da família começaram a se interessar. Eu comecei a sair a campo, né? Nessa época tinha condições de sair, de pegar uma estrada, de pegar um carro. Eu lembro disso, que a gente ia para negócio de cartório, os negócios que vendo cemitério, igreja. já não tinha nada no cemitério. Só tinha terra, 3 cruzinhas, boi. Aí ficava batendo. Aí teve um dia que a gente achou um senhor que conheceu o teu bisavô, não foi? Isso, foi numa vendinha. Até onde era aquilo? Livro. Aquilo ali era no povoado chamado Carlos Alves, que pertence a São João Nepomuceno, mas que na época os nossos bisavós se chamava Santa Bárbara do Rio Novo. Esse é um povoado mesmo, deve ter 3 habitantes lá. E esse senhor que conheceu o teu bisavô? Esse senhor que já faleceu também. Aliás, as melhores fontes foram os mais velhos, né? Sim. 80, 85, 90. Então, dessas minhas fontes, todos já foram. E foram logo em seguida. Aí eu fico pensando, por mais um pouquinho que demorasse a pesquisar, eu não pegava essas fontes. São pessoas que conheceram, né? Que conheceram, que sabiam o que estavam falando. Mas um pouquinho que eu demorasse para puxar esse fio, a gente podia perder de vez, né? Aí foi vindo assim aquela sensação de que era muito importante o que eu estava fazendo. Não era uma distração, era muito importante. Eu já não podia pensar em não fazer mais. Aquilo ali, eu já tinha envolvido outras pessoas, eu já estava indo atrás. Eu não podia pensar em voltar atrás. E foi. Eu fui refazendo toda a história deles, ainda existem lacunas que hoje, por dificuldade prática, eu não vou conseguir sair para descobrir, para pesquisar, e também porque parece que é um momento, né, que dá. Eu não sei como é que se pode dizer isso. Eu acho que toda inspiração para alguma coisa deve ser assim, para escrever, para compor, para qualquer coisa.
Vem aquele negócio como se tivesse sido ditado para você fazer, você faz e depois dá aquela ressaca. E você não tem mais aquele... Eu continuo me interessando pelo tema, as pessoas continuam me procurando para me dar material, para me dar informação, mas aquele boom passou, né? Naquele primeiro momento. Que é uma coisa especial, não sei te dizer mesmo. É como se fosse uma missão, é como se fosse uma coisa que fosse determinada para mim como tarefa, e eu me apaixonei por aquilo, porque não tem outra maneira de fazer as coisas bem feitas, né? Senão e não é teria uma coisa feito. que deu muito trabalho, né? Porque a gente ia não só ver os cemitérios dos senhores e fazia entrevista com os senhores, filmava, tirava foto. Como a gente foi em vários cartórios e tudo mais e ficava olhando aquele negócio cheio de poeira, cheio de traça que ninguém via há anos e fazia quase mutirão. Cada um pegava um livro e procurou onde tiver, me dava a lista de nome que eu tenho que procurar aqui. Ficava a gente lá espirrando em cima daquele negócio pra pegar. Então, dá trabalho. E você nunca tinha feito um trabalho de pesquisa de campo. Foi tudo que saiu de você. Você sentiu o que você precisava fazer. Isso daí. Foi acontecendo, né? Se você faz uma primeira pergunta para você, de onde eles vieram, exatamente. Aí você descobre de onde eles vieram. Eles vieram de um lugar específico na França. Todos vieram de um lugar específico na França. Então, dali você já está objetivando cada vez mais, aprofundando cada vez mais. Você sabe que eles vieram crianças, não vieram adultos. Você sabe que a Ney, apesar de ser primo de Suzana, veio 5 anos antes dela. E os 2 crianças, praticamente bebês, quando vieram. Ele com 5, ela com 3 anos, né? Só que ela veio ainda 5 anos depois dele, né? Sabemos que os pais dela vieram com ela, que os pais dele vieram com ele, que ele veio com uma irmã, teve outra aqui. Sabemos que ela era filha única e aqui descobrimos depois que ela teve outros irmãos. Enfim, a história não tinha nada a ver, ou muito pouco a ver. Tinha coisas erradas mesmo. Coisas que foram passadas como verdadeiras que absolutamente não existiam, né? E outras que existiam e ninguém sabia. Igual essa última família que apareceu do Paraná. Quer dizer, a história que se contava é que a irmã da Suzana, a irmã caçula da Suzana, teria morrido casado, mas morreu sem ter filhos, inclusive teria ficado meio maluca porque não teve filho, mentira. Ela casou, ela teve filhos, os filhos têm descendência, só que estão longe daqui, e como eles não usam o nome Mandral, que é o nome dela, usam o sobrenome do marido, que é Ferreira, quer dizer... É absolutamente impossível para mim se não fosse por acaso. E qual foi esse acaso? O blog. O blog faz com que pessoas que eu não imagino que existiam ou que existam venham me procurar e perguntar e procurar ler o livro e saber mais. Isso daí, cada vez que acontece, é muito bom. Então vamos falar do blog. Você lançou o livro em que ano? Eu comecei. Você está dizendo o lançamento, o livro físico. Foi 2011. E aí o blog veio na sequência. O blog veio como uma forma de, tipo, o livro tá pronto, mas ainda tô descobrindo coisa, ainda quero dividir coisa com vocês, mas não dá pra lançar outro livro, então vem aqui no blog. Isso. Foi uma coisa que eu não pensei em fazer. Nunca tinha pensado em publicar um livro, nem muito menos um blog, nada. Eu só tava fazendo pesquisa. Eu queria conhecer, juntar fotos, juntar documento. Mas aí depois você começa, e o que eu vou fazer com isso tudo mesmo, né? Como tantas outras coisas na vida que eu já fiz, né? Juntar, não sei o quê, fazer uma coleção tal, depois abandona pra lá. Mas eu fui muito cobrada, no bom sentido, pelas outras pessoas que eu conheci, que já tinham publicado e tudo mais. Eu fui à França em 2009, né? Sozinha, primeira viagem fora do Brasil. Um francês precário, né? Que aprendi praticamente sozinha. E fui porque eu queria saber... Queria ter contato com essas pessoas que eu já estava contactando pela internet. E essas pessoas me cobravam, mas nossa, você tem que publicar isso. Só que eu não via assim, primeiro que esse era um mundo completamente desconhecido para mim. E segundo que faltava toda a infraestrutura para isso, né? Toda. Não sabia nem por onde começar. Mas a cobrança era grande, cobrança no bom sentido, era incentivo mesmo, né? De pessoas que já tinham suas publicações, de pessoas estudiosas do mesmo tema. O grupo deles era particular, ele não era um grupo de imigrantes qualquer, eles não vieram sozinhos. Tem toda uma história, que é o que o livro conta, né, a princípio, que cercou a imigração deles, tanto do grupo do Anê quanto do grupo da Suzana, o 1885, 1888. Né? Então, quando eu
resolvi publicar o livro, eu comecei a pesquisar, eu não sabia por onde começar, e comecei a ver editoras e tudo. Encontrei a Usina de Letras, como encontrei outras. Usina de Letras eu não sei nem se ela existe ainda, ela estava trocando de nome. Primeiro que ela ia duplicar, ela ia ser Usina de Letras e a Marinho, Vermelho e Marinho, o Marinho e Vermelho, não sei. E depois parece que ela ia ficar só com esse vermelho e marinho, né? Mas o mesmo dono. Não sei como é que isso ficou, porque eu nunca mais acompanhei. Mas a Usina de Letras eu já conhecia, de ouvir falar, de muito ler, não tinha muita informação, mas já conhecia. Não era um nome estranho para mim, Usina de Letras. E eu achei bonito, Usina de Letras. Achei que aquilo era um excelente nome para uma editora que ia publicar o meu livro. Entendi. Mas eu pesquisei outros. E esse me pareceu, juntando tudo, né? Custos e a credibilidade da editora, eu escolhi esse. Só que aí tem uma limitação de páginas. Você já não tem grandes condições de publicar. E o preço, ele muda drasticamente. Porque foi tudo Sozinha. O preço muda drasticamente se vocês são 100 páginas, se são 200, se são 300. As frações nem tanto, mas isso daí faz diferença. Então, se eu publicar 101 ou 200, eu não sei exatamente se 101, né? Passou de 100, é melhor publicar 200, entendeu? Entendi. Publicar 20, 30, que eu queria em primeira intenção, de dar para os tios, isso daí é impossível, porque o mínimo era 100, né? E eu resolvi, então, publicar o mínimo, que era 100. Sendo que, por que eu não publiquei antes? Porque, como era um projeto meu, né, tudo era, na verdade, nossa despesa era familiar, eu não tinha uma renda própria. Então, como era um projeto meu, um sonho meu, que não diz a respeito nem colateralmente à família, nós, no caso, em casa, eu resolvi que eu tinha que esperar eu ter a minha condição de publicar, né? E como eu faltava poucos anos para aposentadoria, resolvi esperar até me aposentar, né? E eu mesma publicar por mim mesma, com meus próprios recursos. E daria para fazer isso com esses 100 exemplares, né? Escolhi o papel que eu queria, que encarecia mais um pouquinho. Escolhi os marca-páginas, coisas assim que eu queria que tivesse, mas que encareceria mais um pouquinho o projeto, resolvi esperar mais um pouco. E fui à França a primeira vez em 2009, voltei em 2013, já com o livro já publicado, já todo mundo me conhecendo. Conheci familiares na França, que também pesquisavam lá e que não faziam a mínima ideia de que tinham... Pessoas que você conheceu primeiro pela internet. Pela internet. Na verdade, não. Em relação à família, não. A família foi na primeira viagem que eu fui. Nós saímos a campo para pesquisar lá, porque já tinha pesquisado aqui, né? O Brasil, a vida deles aqui. Já tinha pesquisado um tanto, porque isso não acaba nunca, né? E lá, Pascal, que é preciso que se fale sobre ela, Pascal Lagotterie, ela é professora de história, embora lá na França, ela dê aula para o primeiro segmento, né, o pré-escolar, e é a mesma coisa em termos de reconhecimento que se ela desse para a universidade, né? E ela pesquisa, e ela tem vários livros publicados, e ela se interessou pelo tema desses imigrantes, por razões de ideologia mesmo, né? Do tráfico de imigrantes, da exploração dos grandes fazendeiros, desses imigrantes. A França vivia uma época horrível, na época que meus bisavós vieram. Ela resolveu pesquisar isso desse ponto de vista sociológico, né? Eu achei que ela tinha realmente parentes que tinham vindo pra cá. Não, ela é de uma família tradicional francesa, de séculos e séculos e séculos e séculos. Adora a Dordogne, conhece tudo da história da Dordogne. Então ela não tem nada a ver com isso, nada. Não conhece nem pessoalmente ninguém que tenha a ver. Não conhecia, né? Quando começou a pesquisar. Ela pesquisou lá. Ela nunca tinha saído de lá. Então, nunca tinha vindo ao Brasil, não sabia nada do Brasil. Então, ela conheceu Isabel, também por intermédio Isabel é essa mulher de Brasília que mandou e-mail para você. Isso. Ela conheceu Isabel, ou não sei quem procurou por quem exatamente, através de uma outra pessoa também que veio de pesquisas. É uma coisa difícil de explicar. É como se fosse um fio puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Eu não tinha noção de onde isso ia chegar. E Pascal, ela
quando eu fiquei hospedada na casa dela, convite dela em 2009, e ela me levou para fazer lá na Dordogne, naquele pedacinho da Dordogne, que não é a Dordogne toda, né? O antigo nome da Dordogne é Périgord, e o Périgord é dividido em quatro partes, né? Tem o Périgord Noir, Périgord Blanc, Périgord Bleu e Périgord... Outra cor aí, inventa uma outra cor. Acho que já não me lembro agora, são 4, né? O nosso era o Noir, né? Essa região da França, ela conhece com a palma da mão dela, né? Toda a história dela, toda a história das famílias centenárias, milenares talvez, que vivem ali. E ela me levou para fazer lá o que eu estava fazendo aqui. Ela ia comigo aos cartórios das pequenas vilas, os povoadozinhos de 300, 500, 600 habitantes, de um por um. E aí, numa dessas pesquisas, ela chegou num lugar, ela é muito conhecida como pesquisadora, como historiadora, como professora. O pai dela foi cantor de um grupo de dança folclórica, que eles mantêm muitas tradições no interior, né? E era também professor, todo mundo conhecia. Ela chegou num cartório e falou, eu não conseguia acompanhar na época as conversações em francês. Né, em francês. E ela perguntou para o escrivão lá, ela veio do Brasil, está pesquisando a família do Sceaux. E depois eles começaram, blá, 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 e tu lá boiando. O fato é que havia uma do Sceaux lá, né, que estava pesquisando a mesma coisa. Mentira. A genealogia do Sceaux. Só que ela não fazia ideia. E quando ela soube que tinha alguém do Brasil pesquisando do Sceaux, porque era descendente de alguém que foi daqui para lá, ela foi procurar pessoalmente. No dia seguinte, ela bateu na casa da Pascal. Ela e o filho dela. Dali, hoje a gente tem uma grande amizade, já estive lá de novo, já fiquei na casa dela, já conheci todos os primos, muito distantes, mas primos mesmos, ali dá para você localizar direitinho na árvore genealógica, né? Ela me complementou o trabalho muitos e muitos séculos atrás, né? Ela tem dados de 1400 e pouco, de 1500, de 1600, né? Ela chegou até aí, E eu nunca imaginei disso ter feito isso. Então, de ter acontecido isso. Então, esse livro, ele foi bom para todo mundo, para a família que não conhecia, todo mundo ficou orgulhoso, né? Eu coloquei agora na última, porque já estamos na 3ª tiragem. Sucesso, né, amor? Sempre tiragens pequenas, porque a pessoa não tem condição eu tinha condição de lançar muito mais do que isso. Então, foi de 100 em 100 e fui fazendo, né? A 3ª tiragem, eu coloquei na orelha justamente um parecer de um escritor da região, lá de Bicas e da Zona da Mata, e ele falou uma coisa que eu mesmo não tinha percebido, mas me reconheci naquilo, que ele falou que eu resgatei, né, um povo esquecido, né? Resgatei um povo pobre, né? Porque tem gente que tem essa ideia também de que veio da Europa é tudo rico, né? Nada. E não nada, veio, aliás, nada. bem mal vindo, bem assim, mal né? vindo. Não vou contar spoiler, tem que ler o livro. Ele falou isso, que o mérito maior foi que eu ter resgatado a história de um povo que tinha sido absolutamente esquecida, né? Tanto aqui, pelos que vieram para cá, quanto lá, pelos que ficaram lá, né? Eles não sabiam que tinha. Claro que no momento que eu falei o nome, ela sabia quem era. Ela sabia de lá, ela ficava... Eu via na árvore genealógica aqui que tinha, no caso não o Anê, né? O pai do Anê. Eu via que na árvore genealógica havia esse irmão, mas onde que ele foi parar, ninguém sabia. Ah, mentira. Que é o pai do Anê. Ela não sabia que tinham vindo pro Brasil pessoas? Não sabia absolutamente nada sobre isso. Nada. Sumiram de lá. Por isso sumiram de lá. Sumiram de lá por quê? Outras famílias dessas 27 que vieram juntas em 85. 1885. Em 1885, outras famílias tinham condições financeiras bem melhores do que os nossos, né? A maioria era de lavrador mesmo lá. Pequenos proprietários que lá praticamente não se trabalhava para os outros, né, na família deles, mas muito pobres. Mas havia alguns de melhor condição, que até hoje não se esclarece muito bem por que eles vieram, né? Sempre acreditamos que seja por causa daquele que daqui
morando aqui, chamou. Eles não vieram por conta própria, eles foram convocados por um francês que já estava aqui antes deles, vindo também da Dordogne, que aqui ele fez bastante dinheiro, progrediu muito, né? E inclusive faz parte um pouquinho da nossa história. No caso, ele aparece em alguns documentos sobre o Rio de Janeiro, daquela época, e muito sobre a região da Zona da Mata lá. Então, vieram algumas pessoas com uma condição de vida um pouco melhor do que a deles, que sabiam ler, que eram alfabetizados, até onde se sabe. Anê era alfabetizado, Anê assinava o seu nome ao menos, né? Foi dono de terra, mais tarde tudo. Mas Suzana, a mulher dele, não era alfabetizada, né? Os seus filhos foram alfabetizados, ele fez questão disso. Minha avó e todos os outros 8, né? Foram 9 filhos. E que também não era normal naquela época. E isso daí sugere que eles não se escreviam, que eles não trocavam correspondência. Verdade. Era tudo muito distante, eles não tinham condições de ir até lá. Os de lá também não tinham condições de vir até aqui. Isso os primeiros, né? Sim. Morreu logo em seguida o tio do Anê, irmão do pai dele, que vem a ser o antepassado da Nicole, que é essa prima de lá. Então, apagou. Apagou por quê? Porque não houve uma carta, um retrato, um contato, nada, né? Com certeza eles se lembravam uns dos outros, mas os filhos dele já não, os netos já não, os bisnetos muito menos, até que apagou. Até que apagou, né? A dificuldade era grande, eles nunca retornaram para a França, nenhum deles. Nenhum dos Dussaults, nenhum dos Mandral que vieram para o Brasil retornaram nunca à França, nenhuma vez. Você, né? foi a primeira? Você foi a primeira a voltar para a França? Foi. Gente, que demais isso. E eles também, que vivem lá, nunca vieram aqui e não conhecem o Brasil, né? Alguns descendentes, sim. Alguns descendentes assim, da sua geração, que já fazem negócio de intercâmbio. Lá, no caso, vieram trabalhar. Um veio trabalhar na Argentina, o outro veio trabalhar em São Paulo. São descendentes daqueles outros, mas não do Sul e Mandral. Outras famílias, né? Que eu também conheci. Porque eu não fui a única a me interessar por isso, não. Nem aqui, nem lá. O difícil foi descobrir isso. No momento que já se descobriu, a gente troca informação o tempo todo, né? Internet pode ser uma coisa boa, né, gente? Para mim é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra hoje, é a internet. Você vai dar o uso que você quiser para ela. Exatamente. Eu não conseguiria fazer nada disso sem internet. E existe também mais outras irmãs, são 4 irmãs, 3 delas eu conheço bem, né? Viraram nossas amigas, viramos amigas, que também moram em Brasília, que também conhecem Isabel e que estão pesquisando também vão lançar um livro. Então já será o 3º livro falando dos franceses da Dordogne, que vieram para a Zona da Mata. Só que o livro delas vai ser mais extenso, porque ela também pesquisa os colaterais, a família do pai, a família da mãe, a família... Eles têm ascendentes alemães, ascendentes franceses e ascendentes portugueses. E todos elas estão pesquisando para lançar um livro só. Então, até agora não saiu. O livro da Lala, que eu estou esperando ainda, né? E espero que vai ser um grande sucesso, porque elas se dedicam muito a isso também. Já foram a Dordogne também 2 vezes, né? Ainda não conseguimos ir juntas, mas a gente sonha com isso, né? Mas, enfim, a gente se meteu lá na história da Dordogne e eles se meteram na nossa história aqui, no bom sentido. Passamos a existir uns para os outros. E isso daí, para mim, é um trabalho que não tem volta, né? Não tem volta no sentido de que tá feito, ninguém pode apagar mais. Porque no momento que você registra, né? O blog foi o quê? Conforme você perguntou, eu já me perdi. O blog foi por quê? Em 100 páginas não dá para você escrever nem 1/1000 do que você pesquisou e do material que você tem. Além de que você continua descobrindo coisas. Além disso. Então eu falei, bom, vamos fazer aqui um blog, né, que é uma outra maravilha da internet, onde eu posso colocar o que eu quiser. Fotos, documentos, vídeos, e cada pequena coisa que eu descubro, cada pequeno documento novo que que é enviado para mim, o que eu descubro. Embora cada vez descubra menos, porque cada vez me desloco menos, tanto aqui quanto lá. E é isso. Então é isso, mais do que isso, a gente vai descobrir em 2021, quando a gente for junto na França. Tá rolando esse boato aí que em 2021 a gente vai pra França aqui todo mundo. Então, tá na hora das filhas. Gente, é isso, a gente precisa de um merchan, a gente precisa de um patrocínio. Pra quê? Pra custear a viagem pra França em 2021, entendeu? É isso aqui, eu queria aqui fazer um apelo a você que está vendo esse primeiro podcast.
Que vamos divulgar isso, entendeu? Pra 2021 a gente poder ir pra França. Vamos comprar o livrinho da mamãe. Vamos comprar o livrinho. Vamos comprar o livrinho, Não, porque ele é quem bom, quiser gente. comprar o livro, faz como? Diga pra mim. Ele é bom, o livrinho é bom, gente. O livrinho não é ruim, não. Tô falando sério, é bonzinho mesmo. Você tem que, no mínimo, gostar um pouquinho de história, de genealogia. Sim. Senão, aí não é bom. Eu vou deixar aqui na descrição de onde você estiver ouvindo isso, que eu não sei se é no YouTube, não sei se é no Spotify, não sei se é no meu blog, não sei onde. Mas onde você estiver ouvindo, eu vou deixar na descrição como que você faz pra comprar o livro. Porque o livro vende com a minha própria mãe mesmo. Você tem que entrar em contato com ela mesmo. Por enquanto, né? Sucesso crescendo. Quando eu lancei, eu tive a ideia, porque eu sempre usei muito a estante virtual e o sebo virtual. Até para conseguir livros para pesquisa que eu não encontrava em lugar nenhum. Sim, mais eu fui raros. cliente assídua deles, né? E na época eu perguntei se eles venderiam, se eles comercializariam o meu livro, porque eu vendo sim, vendi bastante para conhecidos, mas tem pessoas que querem o livro e não me conhecem. E fica difícil, é complicado mandar pelo correio, como que paga, como é que faz, como é que não faz. Além de eu achar que fica mais profissional se tiver um intermediário aí, né? E eu não sabia como, porque realmente não é nem tamanho, nem interesse, nem nunca procurei uma livraria, jamais. Eu não acho que seja o caso. Mas ali eu achei que seria uma boa. E na época eles não faziam esse serviço. Era Mas só parece livro. que agora tá rolando. E parece que agora tá rolando, porque um amigo meu já conseguiu colocar. Tipo em consignação, alguma coisa assim. Então eu vou agir isso e provavelmente você vai conseguir comprar esse livro pela estante virtual, né? Então, show. Nos moldes que eles trabalham, que você já deve conhecer, quem gosta de ler sabe, né? Não é difícil, é fácil, facinho. E aí a quem, claro, não puder pegar pessoalmente, também seria um prazer, né? Porque eu gosto de Rainha pegar. acessível. É. Então é isso. Eu vou deixar de qualquer forma aí na descrição, então, o link, se já tiver da estante virtual, quando sair, eu depois atualizo, e também os contatos dela pra você entrar em contato. E Agora, fala. Desculpa. Outra coisa, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de foto. E o livro eu O livro botei tem muita foto. muita ilustração, Dá muita pra você ver a carinha de ilustração. todo mundo, é Isso ótimo. daí é muito bom mesmo. Eu gosto disso, Ver né? os lugares do passado e E do aí, presente. de qualquer forma, também, se você quer ter uma ideia boa, você faz uma visita no blog, né, Manuela? Que eu Você vou pode deixar o o link também aqui em algum Faz uma canto. visita no blog, que você vai ter uma ideia boa também do qual seria o conteúdo do livro, original do livro, né? O que está no livro não está no blog. O blog é No uma blog dá pra treinar um continuação. francês também, que ela botou um francês lá pra você querendo aí treinar. E vale dizer que depois disso eu fui para a Aliança Francesa, aprendi francês, e quando fui à França da segunda vez, eu pude Bombando. conversar familiarmente com os meus... Ainda traduzia pra amiga que foi. É verdade. Ainda foi de tradutora. Isso é o crescimento da pessoa. Outra coisa. A pesquisa, você ainda faz alguma coisa ou por enquanto é o que chega? Você deu uma pausa? Não. Falou, isso aqui já... A pesquisa, Descansar um pouco. conforme eu falei, parece que a gente é possuída por uma coisa, né? Não é a gente que escolhe, é a coisa que escolhe a gente. Isso passou, né? Eu realmente não tenho aquele ímpeto de correr atrás, eu não me visualizo, até porque a situação é completamente diversa, da minha vida mesmo, pessoal. Sim. Mas as pessoas continuam pelo blog, pelo livro já publicado, porque a coisa vai se espalhando. Eu sempre recebo perguntas, documentos, fotos. Legal. Você faz uma rede de pesquisadores, né? E contribuo muito também, com eles também, contribuo bastante. E também recebo. Tem sempre algum material para publicar, ando bastante afastada do blog, por as questões de ter ficado muitos meses fora do Rio, né? Cuidando do pai doente. Andei bastante afastada da minha rotina, mas eu tenho que retomar, porque eu tenho coisa para publicar, guardada para publicar. E tem que fazer isso, né? Então, o blog, ele não tem uma periodicidade assim. Eu tentei no primeiro momento, que eu tinha É um bom acervo, né? Isso, é um acervo, e um acervo enorme. E que ele não para de crescer. Eu mesma não tenho certeza, às vezes, do que eu tenho no meu blog, de tão grande que ele tá. É muito legal. Então, pra quem também pesquisa, embora o livro não tenha um respaldo aqui, um carimbo de uma universidade, mas é uma fonte de dado muito importante. É uma fonte de dado. Por exemplo, tenho feito agora, tenho tentado participar de um grupo de estudos e de estudos de campo da história do subúrbio. E ele é feito praticamente só por historiadores. Amadores, né, igual eu, mas historiadores mesmo, professores. Professores da rede pública de ensino médio, ensino fundamental, professores universitários, todo o nível de historiadores.
E um deles comentando, assim, de passagem, num determinado momento sobre o meu livro, ele disse que tinha interesse de ler. E eu tive muito medo. Eu falei assim, gente do céu, eu deveria oferecer um livro para ele, mas eu tenho medo, porque ele é um professor de história. Sabe, o medo de haver ali porque, de certa incorreções, forma, né? esse não é um livro que segue Não padrãozinho de universidade Não e tudo mais. O livro, né? e há questões que, embora eu já estivesse informada sobre elas, eu fiz questão de não fazer. Porque eu não queria, não era um livro com essa intenção. Não é um livro acadêmico. Não é um livro acadêmico, é um livro que eu queria que fosse lido por pessoas que vivem na roça, por pessoas semi-alfabetizadas. A academia podia pensar assim que também. Que não tem hábito de leitura. Então, eu fiz um livro que tivesse letras maiores, bastante foto, que tivesse... que fosse fácil de digerir, né? Até na própria linguagem. Coisa que no blog eu não preciso fazer, eu posso aprofundar mais, né? O objetivo do livro não era esse, então eu realmente teve... E sem contar as coisas que, conforme eu falei no livro e conforme eu falo no blog, você vai descobrindo e cada detalhe que você descobre esclarece ou altera uma coisa que antes você acreditava verdadeira. Então, eu preciso que você corrija. Muita coisa que estava ali, na segunda edição eu já corrigi, na terceira eu já corrigi, já acrescentei. E tem um limite isso, né? Você não pode, então tá sempre, o blog tá sempre... Você tem uma página no blog chamada Errata, onde tudo que é possível corrigir eu corrijo, mas não quis mudar o livro. Não quis mudar o original do livro como ele foi, como ele saiu. Só pequenas coisas, que não alterassem a história. Mas daí a você ser lida por um historiador, provavelmente ele vai achar um livro fraco, né? Exceto se é um pesquisador que sabe o valor de uma coisa que nunca foi pesquisada antes, né? Do que isso representa em termos concretos, do valor, do peso da história, gente, né? da humildade da pessoa, então, acha fraconada. Mas ele não tem outro igual. Para mim esse é o valor dele. Não tem outro, ninguém pesquisou sobre isso, ninguém falou sobre isso, não existe isso. A partir daí pode ser que existam outros, mas ninguém falou. Exceto o mesmo grupo que eu falei aqui, Isabel, Lala, Pascal, que pesquisaram o mesmo grupo. Não existe. Então, como é um assunto inédito, todo erro é perdoado, né? E toda evolução é possível, né? Para isso existe o blog, né? Agora, você que descobriu aí uma coisa de pesquisadora, né, que tu tem dentro de você, descobriu que gosta de fazer pesquisa. Você tem alguma ideia de algum outro livro, alguma coisa que você queira fazer? Planos do futuro, vida, carreira? Fala pra gente aí, querida, alguma coisa? Eu gosto de escrever, gosto muito de escrever. Sempre gostei, né? Escrevia diários, escrevia cartas para quem eu conheço, para quem eu não conhecia, porque eu ainda quero conhecer. Eu sempre gostei. Me deu muita alegria, muita alegria. Eu digo que ele foi o meu terceiro filho, né? Mesmo isso, dizem, né? Mas não é brincadeira, não. Eu tenho vocês duas, você e sua irmã. Eu plantei um monte de árvores em Saquarema, que até hoje, quando eu vou lá, elas estão lá, crescendo, né? E eu publiquei meu livro. E não é um livro qualquer, não fiz... Sim, claro, não vou falar isso porque vai me desmerecer outras publicações. Mas é uma coisa que é fruto de um trabalho, além de ser uma coisa que eu escrevi. Na verdade, eu fui redigir um trabalho, né? Ali não tem muito de inspiração. Sempre tem um pouco de você ali, mas não foi esse. Mas eu tinha vontade de fazer outras coisas nesse sentido. Só que realmente, minha filha, livro é uma coisa que não se vende. Não se vende, sendo tudo sozinho, né? E é uma coisa muito difícil. Você ficar, eu acho até um pouco de vaidade. Você investir e ficar publicando livros porque você quer. Você quer que ser lida. Ali existe uma coisa para ser sabida que não se sabia. Então, aí tem o valor dele. Você quer que seja, você quer ser lido, você não quer publicar por publicar. Embora tenha sido uma alegria, né? Entregar na mão de cada tio. Nossa, cada tio, cada primo, cada pessoa, cada um mais orgulhoso do que o outro de ver ali a sua história, sua foto ali. Mas eu pensei quando me divorciei, pensei que eu gostaria muito de escrever sobre isso, porque é um assunto que, esse sim, atingiria um público enorme, muita gente, em detalhes que a minha formação em psicologia ajudaria a aprofundar, esclarecer. Mas, por outro lado, como está muito próximo eu acho que para ser verdadeira naquele assunto, eu teria que invadir um pouco a privacidade de outras pessoas, né? Sim. E aí isso me amedrontou. Eu não queria, assim como esse, eu não queria fazer uma ficção. Eu não queria fazer uma ficção.
Eu não gosto muito de ficção, 100% ficção. Assim como eu gosto de como eu fiz, né? Você preencheu lacunas. Isso. Eu vou criando, eu vou aprofundando, mas sobre alguma coisa tem que ter um substrato de realidade. Eu não sei trabalhar só com fantasia. E aquilo ali e ficava difícil, uma coisa muito próxima a mim. Justo. E também agora, recentemente, né, a rotina de acompanhar um paciente terminal de câncer no Hospital do SUS durante 5 meses, 4 meses. O que é isso? O que isso representa? Qual o papel nosso de familiar? Qual o papel do doente? Qual o papel da família que está em casa? O corpo de enfermagem? Os outros pacientes que vêm de longe, que ficam ali? Eu teria muito a falar sobre isso. Muito, sobre todos os aspectos. Mas as pessoas têm que comprar livros. As pessoas têm que comprar livros. Tem que comprar livros. As pessoas Esse não é o recado compram de livros, hoje. exceto nós. Nós compramos Nós livros, compramos- ganhamos livros nós e trocamos livros. Nós, E e falamos distribuo livros. livro, liberto livros. Libertamos livros. Então esse é o recado do programa de hoje, que está se encerrando, esse programa de estreia, que é compre livros. Isso, tá? O Então, meu ou qualquer um. Compre livros. isso é cada vez mais importante, negócio de Sim. livros, porque olha, tem hora que dá um nervoso, mas não vou entrar nesse assunto hoje, esse assunto é para outra entrevista, se meu nervoso é para outra coisa. Muito obrigada, querida. Como você se sente tendo participado deste episódio de estreia do podcast do Alguém Viu Meus Óculos? Mas eu gosto de falar, né, minha filha? Por vocês veem de onde eu saí, não é mesmo? Daqui se vê de onde eu vim, fica nítido, fica claro. Minha mãe fala bem, ela fala bonito, palavras bem. Eu falo tudo cagado. Meu mas genro ela acha isso, hein, ó. Meu genro acha isso, Ele acha, ó. minha mãe tem uma voz bonita, uma voz que ela fala as palavras bem explicadas e bem faladas. Muito obrigada, viu? De nada. Pra você que tá ouvindo, eu vou, enfim, seja onde você estiver ouvindo, esse é o primeiro de muitos. Espero fazer 2 por mês, que é o que o meu tempo me permite. Curte, comenta, compartilha e um beijo e até o próximo. Tchau, queridos!